O relato Viagem pelo Brasil, 1817 a 1820, de Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, pode ser considerado o livro mais importante em língua alemã sobre o Brasil. O zoólogo Spix e o botânico Martius fizeram parte de uma comitiva de cientistas austríacos e alemães que chegou no Brasil em julho de 1817, por ocasião do casamento da princesa Leopoldina de Habsburgo com o futuro imperador Dom Pedro I. Os dois naturalistas permaneceram no Brasil durante 3 anos. Depois de terem conhecido a região sudeste e os sertões, eles viajaram pela Amazônia, de julho de 1819 até junho de 1820. Rememorando o bicentenário daquela viagem, um grupo de pesquisadores do Instituto Martius Staden refez a maior parte desse percurso. O objetivo principal foi observar as continuidades e as mudanças ocorridas durante esses 200 anos. No seu relato de viagem, Spix e Martius nos fazem relembrar as principais expedições anteriores e o processo de colonização da Amazônia. O descobrimento pioneiro da região foi realizado em 1541-42, sob o comando de Francisco de Orellana e narrado por Gaspar de Carvajal. A experiência mais marcante para os europeus foi a luta contra uma tribo de mulheres guerreiras indígenas que eles chamaram de Amazonas. Esse nome acabou sendo transferido sobre o Grande Rio e toda a região. Em 1616, com a fundação da cidade de Belém, começou a colonização da Amazônia pelos portugueses. Nesse processo, tiveram um papel fundamental as ordens religiosas, sobretudo os jesuítas. Seu sucesso mercantil suscitou a inveja dos colonizadores leigos. Em 1755, sob o governo do Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Quanto ao conhecimento científico da Amazônia, houve contribuições pioneiras por parte do padre Samuel Fritz, que desenhou um mapa que se tornou referência. Contribuição importante também do viajante francês Lacondamine e do naturalista e informante do governo português Alexandre Rodrigues Ferreira, que viajou durante 8 anos pela região e deixou uma descrição detalhada. Em que consiste a contribuição específica de Spix e Martius para o conhecimento da Amazônia? O seu relato de viagem, inspirado no exemplo de Alexander von Humboldt, combina a apresentação de informações científicas com temas de interesse público geral. A escrita comunicativa e as gravuras que acompanham o texto dão ao relato uma dimensão estética que faz o leitor sentir os ambientes da natureza e da cultura local. Com a coleta de dados etnográficos e linguísticos, os dois naturalistas tornaram-se precursores de etnólogos profissionais, como Carl von den Steinen, Theodor Koch-Grünberg e Kurt Nimuendaju. A primeira etapa da viagem de Spix e Martius pela Amazônia foi a cidade de Belém. Localizada num ponto estratégico do delta do Amazonas, ela foi o ponto de partida para a colonização da região. Assim como os dois viajantes, iniciamos o nosso contato com Belém a partir de sua orla. Por um lado, permanecem as referências históricas antigas. Por outro, houve, a partir dos anos 1960, uma verticalização arquitetônica. Visitamos o marco de fundação da cidade, o Forte do Castelo, e também a Catedral da Sé. Seguindo para o Palácio Lauro Sodré, antigo Palácio do Governo.
A extrema desigualdade social, que foi registrada pelos viajantes 200 anos atrás, continua existindo, como mostram os diferentes tipos de bairros e moradias. A descrição por Spix e Martius da alimentação na Amazônia nos incentivou a observar as mercadorias na Feira do Ver-o-Peso, que é o principal ícone da cidade de Belém. Todo dia de madrugada chegam barcos carregados de produtos do interior, que são postos à venda. Peixes, mandioca, que é transformada em farinhas em molho de tucupi, frutas e castanhas. Além disso, é oferecida uma grande variedade de ervas medicinais, como explica a experiente Socorro Loura. Garrafada para diabetes. Aqui temos jacareúba, carapananaúba, casca de miramira, jucá, casca de unha de gato, que dá muita quebra de redação do homem, né? Aí a gente põe o jucá com eucalipto. Aí nós temos também a garrafada para reumatismo por todos os paus, que faz a massagem nas cadeiras, nas pernas. Quando você tiver uma doença nesse braço, o senhor não vai só cuidar desse braço aqui, você vai passar para o outro, fazer massagem e depois da massagem fica fazendo assim, para ficar bom. Aí que for na coluna, você baixa nas pernas, aí depois pula, entendeu? Assim que é a massagem. Socorro Loura ganhou uma medalha, eu sei muito remédio. Eu vim de bisavó, viu? Um alimento típico da região é o açaí. Acompanhamos o caminho desse produto da colheita até o consumo. Durante os 200 anos que se passaram desde a viagem de Spix e Martius, ocorreram em Belém e em toda a Amazônia grandes mudanças históricas. Na década de 1830, aconteceu uma tentativa de revolução por parte dos habitantes das cabanas, a cabanagem. Ela foi brutalmente reprimida pelas forças da ordem. Em 1820, Spix e Martius fizeram o primeiro relato sobre a produção econômica de borracha na região. Entre 1850 e 1912, a Amazônia era a principal produtora e exportadora no mundo. Na época da borracha, houve um forte aumento da população e uma significativa melhoria da cidade. Mas, a partir de 1913, a produção de borracha da Amazônia foi superada pelos concorrentes da Ásia tropical. Começou então a época do declínio, que perdurou até a década de 1950. Esse período é o fundo histórico do romance Belém do Grão-Pará, do escritor paraense Dalcídio Jurandir. Com a construção da rodovia Belém-Brasília e da Transamazônica, junto com os grandes projetos, mineração, agronegócio, barragens, começou, a partir dos anos 1960, um processo de modernização
que continua até os dias de hoje. Porém, como mostra a fisionomia atual de Belém, as grandes desigualdades sociais persistem. Spix e Martius observaram também as manifestações da cultura popular, especialmente das tribos indígenas. Essa tradição, misturada com elementos da cultura nordestina, continua viva nas encenações das festas juninas, nos desfiles, nos pássaros e no boi-bumbá. No bairro de Terra Firme, conversamos com Miriam, a coordenadora do grupo Boi Marronzinho. O boi-bumbá é um personagem do folclore brasileiro, né, que retrata a lenda que acontece numa fazenda entre o proprietário da fazenda e os funcionários, não é? Onde uma das funcionárias deseja comer a língua do boi, né? E a história se desenvolve a partir deste desejo de mulher grávida, né? E aí eles acabam se apropriando do boi do patrão, né? E depois envolve o curandeiro, né? Com o uso de ervas para ressuscitar o boi e tornar o ambiente propício à realização de uma festa onde se desenvolve a dança, né, do boi-bumbá. Nesse mesmo bairro da periferia, numa escola de ensino fundamental e médio, entrevistamos o professor Valdinei do Carmo de Souza. As periferias, no geral, elas são tanto quanto marginalizadas pelo sistema, porque o sistema ele vê a periferia como algo que incomoda eles. Só que dentro das periferias da cidade de Belém tem o quê? Tem gente, tá? Gente que tem nome, tem sobrenome, tem cultura, tem força de vontade, é trabalhador e tem toda uma questão cultural que precisa ser explorada. Você tem grupos que se reúnem para lutar contra uma cultura hegemônica que tem, por exemplo, tem bois, tem quadrilhas, tem gente que estuda bastante, faz faculdade, luta no seu dia a dia, só que o próprio sistema ele nega tudo isso aí. Ele vê a questão da periferia como algo violento, como algo incapaz. A professora Rosineide Brandão completou. Eu trabalho em duas escolas, em duas esferas diferentes. Eu trabalho numa escola pública, a Escola Dr. Celso Malcher, né, onde eu atuo há 12 anos, e trabalho numa escola particular, que eu trabalho 21 anos. Mas eu percebo assim, há uma grande diferença entre as duas escolas. A escola particular, ela tem todo um aparato. O que você precisa na escola particular, você tem. As salas são climatizadas, você tem data show, você tem um quadro bacana para trabalhar, então você tem muitos recursos. A escola pública, ela é uma escola que te dá, como eu poderia dizer, te dá um retorno maior. Os alunos são mais acolhedores, os alunos topam qualquer desafio que nós queremos trabalhar com eles. Para a ex-aluna Naira, perguntamos: quais são, para uma aluna que estudou numa escola da periferia, as chances de ingressar na universidade e no mercado de trabalho? As perspectivas de ingressar no mercado de trabalho e numa universidade são complicadas pelas estruturas de diferenças do ensino público e para o ensino privado. Eu tinha livros e no ensino público eu nunca tive livros. O ensino público não tem matéria de redação, que é muito importante para um vestibular. O mais antigo centro de pesquisas da natureza em Belém é o Museu Goethe. Fomos conversar com a diretora, Ana Luísa Albernaz. Bom, o museu foi fundado em 1866, na época pelo Ferreira Pena, né?
E a principal intenção dele era que a gente desenvolvesse uma pesquisa nacional, porque na época a pesquisa era dominada pelos estrangeiros. Então hoje o museu tem, a coleção não é a maior, mas é a mais representativa da região amazônica, porque aqui contém mais tipos e maior diversidade de plantas. Ouvimos também o ex-diretor, Nelson Sanliati. Bom, a relação do Museu Guild com a obra dos Pix-Márcios é grande. No final do século XIX, a obra de Márcios Spix já era uma referência para a comunidade científica. A história da erma dos Pix-Márcios remonta à década de 1880, né? E tem relação direta com a amizade entre o Emílio Guild e a Teresa da Baviera. A erma foi doada pela Academia de Ciências da Baviera e a erma foi inaugurada juntamente com o busto do Domingos Soares Ferreira Pena, que foi o fundador do museu. Ao caminhar pelo parque do museu, pode-se conhecer plantas e animais típicos da Amazônia. A exuberante natureza tropical que Márcios experimentou num sítio nos arredores de Belém o inspirou a escrever um belo quadro da natureza. Citamos algumas passagens. Como me sinto feliz aqui! Diariamente mergulho na meditação do grande e indizível quadro da natureza que me enche de deliciosas emoções. Na madrugada, contemplo meus queridos amigos, árvores e arbustos em redor da casa. Ah, vocês, perfumadas sebes de paulíneas! No amanhecer, aparecem reflexos róseos nas copas das castanheiras. Ao meio-dia, o sol brilha e o céu azul está risonho. Besouros dourados e beija-flores zumbem, borboletas e libélulas exibem um jogo de cores. E o jacaré, na margem do rio, deita-se na areia quente. Com o crepúsculo da noite, plantas e animais são inspirados de novas expectativas. E o éter, que envolve imenso a terra, inspira humildade e confiança no coração do homem, após um dia de contemplação e prazer. Nos arredores de Belém, visitados por Pix-Márcios, escolhemos como exemplo a Ilha do Combu. Ali, entrevistamos o ribeirinho Seu Ladir, que nos impressionou com sua habilidade de colher o açaí. Olha, desde 7 anos eu comecei a subir no açaideiro para apanhar o açaí. Eu cortei seringa também, porque era a única sobrevivência que dava, era a seringa, né? O leite da seringa, dava muito dinheiro. Eu tô assim, desse jeito, porque eu trabalhei muito com carvão. É um trabalho escravo. Hoje em dia é o açaí, é mais vendável. E o que significa essa natureza toda para o senhor? Isso é uma bênção de Deus, porque Deus, eu acho que está aqui me ajudando a cuidar dela. Naquelas matas, vimos um dos troncos imponentes da Samaúma. Ali crescem também muitas árvores de cacau, a partir do qual se fabricam deliciosos chocolates que estão à venda nesses locais. O nosso barqueiro, Misael, falou sobre a sua vida como ribeirinho. Olha, como morador da ilha, ribeirinho, nascido e criado aqui na Ilha do Combu, é uma vida maravilhosa.
onde você tem tudo para sobreviver, não precisa mais quase nada, só o básico. Então tudo que a gente precisa a gente tem aqui na Amazônia, tem um açaí, tem um cacau. Então, na minha opinião, é uma vida maravilhosa. Somos coordenador da comunidade da Ilha do Combu. O ribeirinho, hoje em dia, a fonte de renda dele maravilhosa é o açaí. As crianças, ela tem uma escola ensino fundamental, que tem na ilha, que são as escolas bosque. Então o barquinho, ele apanha as crianças todo dia às 6 horas da manhã, leva até a escola, aí as crianças têm as merendas, saem 11h30, e os do ensino médio tem o próprio barco que é pago para o governo federal, que pega as crianças e leva até Belém. Continuando no trajeto dos viajantes, deixamos Belém para trás e partimos para o interior. Passamos pelo arquipélago do Marajó, ilha famosa pela criação de búfalos e que Márcio chamou a dispensa da capital Belém. Depois da passagem pela cidade de Breves, chegamos no rio Amazonas, em cujas margens fica a vila-fortaleza de Gurupá, a partir de onde se controlava o acesso ao interior da Amazônia. Ao chegar na boca do rio Tapajós, de águas azuis, avistamos a orla de Santarém, a principal cidade no trajeto de Belém a Manaus. Nesse encontro de águas, Márcio quase morreu afogado. Em agradecimento ao fato de ter sobrevivido, ele doou à cidade de Santarém um crucifixo que está na igreja matriz. Em Santarém, entrevistamos a pesquisadora Heloísa de Barros, que estuda o uso de remédios tradicionais e o trabalho de benzedeiras em comunidades quilombolas na região de Óbidos. Então, a minha temática de estudo é a prática de benzeção e produção de remédios medicinais, remédios naturais, que são as garrafadas, né, que a gente chama. São uma mistura de ervas, de casca de árvore, de óleos de animais, que a gente coloca tudo dentro de uma garrafa, algumas mistura com cachaça, outras com vinho, né? E essas garrafadas são indicadas para diversos males. Mas para a população que vive naquelas comunidades é o primeiro recurso. Então elas primeiro vão com a benzedeira, só depois elas vão com o médico. Mas quando elas vão com o médico, elas retornam para a benzedeira. Né? Elas sempre falam, os relatos que a gente ouve, eu vim aqui curar porque o médico não deu jeito. Então eu voltei aqui com você. O Porto Comercial de Santarém é um dos maiores da Amazônia. Os produtos a serem exportados, sobretudo grãos de soja, chegam do sul do Pará e de Mato Grosso pela BR-163. Muitos caminhões circulam diariamente por essa rodovia. Numa viagem que fizemos pela BR-163, de Santarém a Cuiabá, pudemos verificar a transformação da floresta amazônica em terras de agricultura e agropecuária. Comparando dois segmentos da rodovia, a região de Novo Progresso, no oeste do Pará, e o trecho entre Guarantã do Norte e Sinop, em Mato Grosso, percebe-se que, neste estado, a área desmatada é maior que a da floresta preservada. Além do agronegócio, a região da BR-163 e o interior do Pará em geral são explorados também pela mineração. Entrevistamos a esse respeito o engenheiro Márcio Palheta da Silva. Os povos amazônicos não sobrevivem da mineração, não sobrevivem do agronegócio, eles sobrevivem da floresta. E para sobreviver da floresta, eles precisam que essa floresta ela esteja em pé. O modelo de desenvolvimento atual que nós temos hoje, ele é pautado num modelo, sobretudo, do desmatamento. O Estado brasileiro deixou claro, o que interessa no Pará é a mineração. A mineração é a commodity que gera o maior número de riqueza, porque esse modelo ele é predatório para o modelo amazônico de desenvolvimento. Se isso for alterado,
vai criar um problema muito grave entre a sobrevivência dos sujeitos que dependem da floresta com as grandes empresas que devem vir a explorar. A tendência é acirrar esses conflitos. E nós teremos, com certeza, um caos ambiental e social na Amazônia. Tudo isso são sinais de alerta de que o investimento no progresso do Brasil tem que ser pensado também em termos de responsabilidade ambiental e climática. De Santarém, continuamos subindo pelo rio Amazonas, até chegar no seu lugar mais estreito. Nesse ponto estratégico, foi erguido em 1697 o Forte de Óbidos. Fomos conhecer o forte, acima do centro da cidade. Uma bateria complementar de canhões foi instalada nas proximidades, na Serra da Escama, em 1909. O nosso passeio por Óbidos nos levou da Rua do Mercado Municipal até a Igreja Matriz. Spix e Martius encontraram Óbidos em 1820 com um bom movimento comercial e uma edificação razoável. Seduzidos pelo charme de Óbidos durante o anoitecer, fizemos também um passeio noturno. Fomos conhecer a Casa da Cultura e entrevistamos o secretário da Cultura, Eduardo Dias. Nós se tornamos o berço da literatura da Amazônia, porque temos dois fundadores da Academia Brasileira de Letras, o escritor crítico José Veríssimo e o romancista Inglês de Souza. O Brasil que não dá atenção para a Amazônia, entendeu? Nós sempre tivemos à margem. Atravessamos também o Estreito de Óbidos. Na outra margem do rio fica a comunidade de Trindade. De lá se tem uma vista do conjunto de Óbidos e da Serra da Escama. Continuando a viagem, subimos o rio Amazonas rumo a Manaus. Em Óbidos e durante todo o percurso ao longo do rio Amazonas, sofremos, assim como os nossos viajantes, dos ataques de inúmeros insetos, mosquitos, mutucas, borrachudos, pinhuns e carapanãs. O contador de histórias, Juraci Siqueira, explica a origem dessa praga. Pois é, segundo o seu Manuel Cardoso, cara duro, um caseiro do meu tio, ele contava que quando Deus fez o mundo, ele precisou saber se o mundo estava completo de tudo e procurou uma senhora, uma velhinha, que estava ao pé do fogão, a lenha, e se materializou para ela e perguntou então: minha velha, o mundo está repleto de tudo, está completo de tudo? E aí o cara dura, né, o Manuel Cardoso, ele remedava a velha e dizia assim: tá, sim senhor, só está faltando os divertimentos. Que divertimentos são esses, minha velha? Mosca, carapanã, baruim. E foram assim que nasceram as pragas. Entre os rios Nhamundá e Trombetas, ocorreu, em 1542, segundo o cronista Gaspar de Carvajal, a luta da tropa de Orellana contra uma tribo de mulheres guerreiras, que os espanhóis chamaram de Amazonas. Martius, ao passar por esse local, em 1819, declarou categoricamente: eu não acredito na existência das Amazonas, nem no passado, nem no presente. A guia Cristina, que é de Oriximiná, à margem de Trombetas, esclareceu o assunto. Eu não acredito nas Amazonas, eu acredito nas Icamiabas. Então o mito ele fala justamente da lenda das Amazonas e quais seriam esses fundos de verdade que nós teríamos. Ela explicou também o significado dos muiraquitãs, as pedras mágicas usadas pelas mulheres guerreiras. Elas davam esses amuletos aos homens em algumas festas, alguns rituais, onde o objetivo era a procriação, e davam um amuleto especial para os homens que davam filhas mulheres, com formato de sapo, com as pernas do sapo no formato de uma mulher tendo um parto.
Chegamos no encontro das águas do Amazonas com o Rio Negro e logo depois na cidade de Manaus, que foi fundada em 1669 com o nome de Fortaleza da Barra. No Instituto Geográfico e Histórico encontra-se uma maquete da fortaleza naquela época. Devido à sua localização estratégica, a vila tornou-se a capital e o centro do comércio da província do Rio Negro. Quando os Pix e Márcios visitaram a vila, a população era de apenas 3.000 habitantes. A da Manaus atual é de mais de 2 milhões. No Centro Velho, no Museu da Cidade, estão expostos exemplos das principais mercadorias vendidas no mercado municipal. Destacam-se os produtos da floresta, como guaraná, castanha do Pará, cacau e cupuaçu. O porto de passageiros é muito movimentado. Daqui saem com grande frequência navios, barcos e lanchas para todos os quadrantes da Amazônia. O prédio antigo da alfândega faz relembrar a época da borracha. No seu auge, foi inaugurado em 1896 o principal ícone de Manaus, o Teatro Amazonas. Assim como no caso de Belém e das demais metrópoles do Brasil, também a fisionomia de Manaus é marcada por grandes diferenças sociais. A população mais pobre vive em palafitas, casas sobre estacas à beira do rio. Esses bairros, com total falta de infraestrutura, são o correspondente das favelas no restante do país. A causa principal para o enorme crescimento da população de Manaus, a partir dos anos 1960, foi a criação da Zona Franca e a instauração do Distrito Industrial. Para a importação e exportação dos produtos, foi construído o Porto de Containers. O despachante Marcos Correia nos explica essa mudança histórica. E com o crescimento das indústrias da Zona Franca de Manaus, os portos e o aeroporto ele foi se modernizando também, né? E o movimento das importações e das exportações também tem crescido a cada ano. A SUFRAMA é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, né? Foi criada, né, para que essa região ela tivesse um desenvolvimento, gerando empregos, né? Com isso, a população, muitos vieram para a cidade de Manaus, do interior, e houve uma conservação muito grande da floresta. A importância atual de Manaus no comércio nacional e internacional é ilustrada com números pelo senhor Johnny Ramos, da empresa Chibatão. Hoje, o mercado de Manaus hoje ele movimenta com todos os portos em torno de 20 e 22 mil teus por mês. Porque hoje 80% do que entra em Manaus, entre Manaus e sai de Manaus passa pelo Porto de Chibatão. Hoje, atualmente, a gente opera 15 navios por mês. São 7 navios de cabotagem, né, que são cargas nacionais, e 7 navios aí que hoje pegam carga no Panamá e trazem para Manaus, que geralmente é matéria-prima e outros produtos para atender o comércio de Manaus. Hoje a gente pode dizer que a gente tem em torno de 450 empresas no Polo Industrial de Manaus que importam matéria-prima, principalmente da Ásia, produzem o produto acabado e distribuem isso ao longo do Brasil. Além de 950 comércios que foram desenvolvidos em todos esses 30 anos aí na região realmente de Manaus. A cabotagem hoje é vista como um grande processo hoje de redução de custo para a indústria. Hoje a cabotagem representa 70% do volume de carga que sai de Manaus e que vem para Manaus, com custo hoje menor comparado ao rodofluvial de 40% menor e com mais segurança. Um exemplo de preservação da floresta
nas imediações de Manaus, é o Jardim Botânico, que não foi plantado, mas criado com base na vegetação original. Entrevistamos o fundador e diretor do Jardim Botânico, Dr. Ennio Candotti. Aqui nessa floresta há muitos segredos a entender, a decifrar. Na botânica ainda estamos como quando a física ainda não conhecia a energia nuclear. Nós apenas classificamos, não sabemos fazer uma folha. O meu recado é: nós precisamos de muita pesquisa básica, fundamental, na Amazônia. Na área do Jardim Botânico está instalado também o MUSA, o Museu da Amazônia. Conseguimos marcar ali um encontro com duas lideranças indígenas. A cacique Socorro nos explicou como vive a sua comunidade, o povo Cocama. Sim, a nossa refeição da comunidade indígena, que não chamamos cozinha, chamamos casa de farinha, né? Aqui, a nossa linguagem do povo Cocama se chama casa de farinha, né? Nosso costume, nossa alimentação mais é peixe, né? Peixe diário, com farinha mesmo, macaxeira e panara, que é banana cozida, né? Nós, Cocama, gostamos muito de comer banana e macaxeira com nossos peixes cozidos. Fazemos mujica de peixe. Sim, na nossa família nós somos um povo muito unido, assim, que só é filho, nora, irmão, irmã, irmão. Somos o nosso povo Cocama, eles são muito unidos. Olha, até hoje nós somos discriminados, sim. Ainda não parou. Somos discriminados, ainda continua. Na educação, na saúde, que o novo governo que tem hoje não nos ajuda em nada. Quer tirar o que nós temos ainda, que é a nossa pequena terra. Entrevistamos também a líder indígena Maria, do povo Carapana. Maria é professora numa escola indígena e leciona Nheengatu. A nossa atividade econômica, desde que eu nasci, sempre foi agricultura, né? Foi de troca, não era muito comércio, era mais troca. Trocava por alimento perecível, trocava pelo um material que podíamos trocar na época com meus pais, né? E só a agricultura mesmo, através de roçado, da pesca, da coleta na floresta. E atualmente eu estou como professora na CEMED, professora indígena, né? Se eu não for um cidadão comum, continuar sendo indígena, eu vou estar perdendo muita coisa, mas na realidade é outra. Eles querem que a gente esqueça a nossa identidade e através disso eles consigam sobrepor os poderes deles sobre a nação indígena. Através da discriminação realmente, através das perseguições, através da destruição dos nossos materiais, do nosso território, da nossa identidade, eles tentam fazer isso de forma, vamos dizer, violenta, pressões psicológicas, muitas coisas que eles buscam em parceria com o nosso Estado. A partir de Manaus, os dois viajantes foram explorar o interior da Amazônia Ocidental, enquanto os Pix subiu pelo rio Solimões até Tabatinga e depois pelo Rio Negro até Barcelos. Márcios foi estudar as tribos indígenas no rio Japurá, até a cachoeira de Araraquara, já em terras da Colômbia. Em vista da atualidade das questões climáticas e de preservação ambiental, nós decidimos conhecer o interior da selva amazônica por meio de uma ida ao Observatório ATO, Amazon Tall Tower Observatory, uma estação de cooperação científica entre Brasil e Alemanha, situada a cerca de 160 quilômetros a nordeste de Manaus. Para chegar lá, fomos de carro pela BR-174 até Presidente Figueiredo, pegando depois a rodovia AM-240. Passando ao sul da represa de Balbina, chegamos no rio Uatumã. Embarcamos no Porto da Morena e descemos pelo rio.
fomos visitar uma comunidade ribeirinha, a de Maracarana. O presidente, o senhor Cláudio Honor, nos apresentou o perfil da comunidade. Nós chegamos aqui em 80. Nós viemos tudo junto lá do Baixo Amazonas. Habitante aqui nós temos 42 famílias. Parece que a família são 42, mas se for contar de pessoas, de ser humano que tem entre criança e os adultos, dá umas quase 300 pessoas. É muita gente. Aqui a nossa cultura é essa, é roça, melancia, tudo. Trabalha até às 4 horas, eu chamo o paraíso, porque quando dá 4 horas da tarde, você pega a molhadeira, vai para a beira e já pega um peixe fresquinho da hora. Então não tem outra coisa melhor para nós. É colheita, nós temos aqui, agora nós temos tido, tem aula lá pela reserva, porque agora temos a reserva sustentável, né, que é aqui no Rio Atumã. Temos escola, graças a Deus, para nossas crianças se educarem. E quando saem daqui para fora, já estão, né, já é para passar para outros graus comunitários, que nós temos aqui. O ensino é muito bom na comunidade Maracarana, graças a Deus. Em seguida, fomos ao porto do Observatório Ato e subimos pela estrada de terra uns 20 quilômetros até o campus, no meio da selva. Ele dispõe de uma cozinha, refeitório e dormitório bem organizados. E ali permanecemos durante 4 dias. Sobre o projeto Ato, um dos pesquisadores, o Sr. Stefan Wolf, explicou. Bom, o projeto Ato em si é um projeto que foi construído mais ou menos uns 10 anos atrás, então as ideias surgiram em 2007, 2008, com o objetivo de entender melhor a relação entre uma floresta natural, tropical, equatorial e a atmosfera. E claro que o assunto de mudança climática sempre faz um grande aspecto da nossa pesquisa. Os resultados da pesquisa servem uma vez para as sociedades para entender melhor o papel importante da Amazônia para a região, para o continente, para o mundo inteiro. E realmente temos um transporte, especialmente em alguns meses do ano, predominante do África, da norte do África, neste caso do deserto da Saara, que traz uma certa porcentagem, um certo valor, uma certa quantidade da areia da Saara para o sistema aqui na Amazônia. Esse transporte de areia da Saara até pode fungir como uma certa fertilização dessa área da Amazônia com vários minerais que não estão tão presentes aqui. Hoje em dia, relacionado a estas ciências em que a gente trata certos assuntos no sistema terrestre, a gente trabalha em várias colaborações. Então, uma disciplina tradicional como a biologia, como a química, como uma meteorologia, não pode ser colocado isoladamente neste projeto. A gente instalou um projeto da colaboração com as escolas aqui nos municípios. Caminhando pelas trilhas nos arredores do campus, fomos conhecer animais e plantas da floresta. A bióloga Altaíse nos falou de sua pesquisa de campo. O meu trabalho ele está relacionado um pouco sobre a fenologia e como que o clima ele influencia na fisiologia, que é o funcionamento das plantas. A fenologia está relacionada a, como eu estudo, né, as fenofases, que são as mudanças fenológicas que vão ocorrendo com as plantas ao longo do ano. Por exemplo, a troca foliar. Os modelos, eles não podem considerar a floresta como sempre verde, como se fosse um tapete de golfe, porque a floresta não se comporta dessa maneira. Ela não é homogênea como a gente pensa. Tem modelos que dizem a Amazônia vai virar savana, a Amazônia vai inundar.
E uma das grandes dificuldades está nos dados de fisiologia, que é o funcionamento das plantas frente às mudanças climáticas. A fisiologia é isso, ela estuda o funcionamento. A Torre Ato, com 325 metros de altura, é a torre mais alta de pesquisa no mundo. Na sua base tem um laboratório onde trabalha a climatologista Bruna. Ela explica. Então, eu acho que a Amazônia é um lugar estratégico para entender como as emissões antropogênicas afetam o ecossistema amazônico. Aqui no container a gente tem um grupo de equipamentos para medir as diferentes propriedades dos aerossóis. Então, desde concentração, tamanho, composição química, e isso é importante para entender quão bom esses aerossóis são para a formação de nuvens, para ativar como gotas de nuvem ou não, e é esse tipo de propriedades dos aerossóis que a gente estuda aqui. O ponto mais alto da nossa estadia no observatório, no sentido próprio da palavra, foi a subida na torre, que fizemos juntamente com Stefan Wolf, o pesquisador Umair Irfan e o fotógrafo Victor Muriyama. Fomos presenteados com uma vista esplêndida sobre a floresta amazônica intacta, com o rio Uatumã no meio. Fazemos votos que o projeto Ato, essa cooperação científica entre o Brasil e a Alemanha, possa contribuir substancialmente para preservar esse patrimônio da natureza.